Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. A Noite do Amor vai acontecer sexta-feira agora, na nossa FJU Night. Contrário ao que muitas pessoas podem pensar, você vai aprender sobre um amor diferente, não é verdade? Todo mundo quer ser amado, a maioria das pessoas amam e amam às vezes as pessoas erradas, amores que não são correspondidos e acabam se arrebentando por causa do amor. Não sei se esse aí já foi o seu caso, mas a gente vai falar de um amor diferente. Vai ser a nossa FJU Night, a Noite do Amor, agora no dia 15 de agosto, ali da Avenida João Dias, 1800, na nossa catedral aqui da Zona Sul. A transmissão vai ser direta para todo o Brasil. Então, já estou avisando para você colocar no seu calendário para que você possa estar conosco a partir das 23 horas. É a madrugada inteira você junto com a gente, tá bom? Antes de eu conversar com a Thaís e o Gabriel que estão aqui com a gente, eu quero que você já comece a ver, então, a expectativa da galera. O que os jovens estão falando sobre essa vigília que nós teremos sexta-feira agora. A gente já volta já. Sejam bem-vindos ao nosso Bible Quiz. Nesse game, teremos duas fases. Vamos à primeira. As perguntas vêm com dicas. A cada dica usada, a pontuação diminui. Começa valendo 10 pontos, depois 8, 6, 4 e, por fim, 2. As equipes podem passar a pergunta e quem recebe pode tentar direto, valendo os mesmos pontos, ou pedir dicas seguindo a queda na pontuação. Que vença a equipe mais afiada na palavra de Deus. Então vamos lá, a gente está de volta, vamos bater um papo aqui com os jovens que estão conosco. O Gabriel é de... Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, qual é o bloco? Bloco ABC. ABC, né? Xixi. E a Thaís aqui do Bloco Leste, não é isso? Então fala pra gente, Thaís, quantos anos você tem? 27 anos. 27 anos agora. Tá quanto tempo no Força Jovem? Já estou há 6 anos. 6 anos? Sim. Com 20 para 21 anos aí, Sim. mais ou menos. Então conta pra gente a tua história. Tem a cara aí de quietinha, mas não era assim não, né? Não, senhor. Como é que era antes? A minha vida era uma bagunça mesmo, né? Desde pequenininha, né? Eu sofria muito dentro de casa por conta dos meus pais, né? Havia muita briga dentro da nossa casa. O meu pai agredia a minha mãe agredia o meu pai. E todos os dias era conturbado. Uhum. Era uma bagunça mesmo dentro de casa. Quantos irmãos são? Só você? Eu e mais 2. Uhum. Aí tinha muitos problemas dentro de casa, né? Meus pais, eles iam em uma certa denominação, mas quando a gente chegava em casa da igreja, começava as brigas, começava a agressão, né? E isso acarretou muito trauma dentro da gente. Até que chegou um momento que minha mãe, ela cansou, né? Devido ao meu pai agredir muito ela, e ela decidiu se separar. Só que isso trouxe muito mais trauma pra gente, porque meio que a gente se sentiu abandonado, né, com tudo aquilo que vem acontecendo. Até porque depois que minha mãe se separou do meu pai, a gente foi morar com ela, e aí ela se afundou em relacionamentos, em vícios, de bebidas, né, e ela começava a sair, deixava a gente largado em casa. Então a gente se sentia ainda mais sozinho mesmo, Você né? tinha qual idade quando se separaram? Eu tinha por volta de 5 anos de idade. Consegue lembrar? Você lembra? Consigo, porque foi algo que doeu muito em mim, né? Porque é como depois que eu comecei a estudar, eu fui vendo na escola mesmo. Outros colegas que eu tinha a família deles, família feliz, e a minha destruída, né? Então, pequenininha já, eles se separaram, e aquilo me frustrou muito, porque eu via a família como algo bom, como algo que trazia felicidade, toda a família feliz, né? Mas isso não era aquilo que eu vivia, né? E é importante falar sobre isso, não sei se aconteceu com você, mas na maioria dos casais que se separam, geralmente eles falam assim: olha, papai e a mamãe vão se separar, mas não vai mudar nada para vocês, né? Exatamente. Papai ama, mamãe ama,
a gente não vai estar mais juntos, mas eu vou estar sempre presente e vai continuar tudo a mesma coisa. Geralmente se fala isso, apesar que eles sabem que não vai ser mais assim, né? Esse é o discurso dos pais para tentar aliviar a pior decisão que pode ser tomada, não é verdade? Porque o jovem, uma família desestruturada, ele tem uma grande chance de dar errado. Então, se você está passando por uma situação assim agora, eu estou falando com você, pai, mãe, vocês que estão casados. Então não pense que não vai haver consequências para os seus filhos, porque haverão consequências, haverá consequências. Quais? Muitas. São muitas. E ainda que eles digam que aquilo ali não está os afetando, afeta. Afeta. É jovem que cresce revoltado, ou então se tranca, perde a confiança nas pessoas, para de acreditar no amor, não é verdade? É interessante, você falou, sua mãe, ela saiu de casa por causa das brigas, mas continuou vivendo uma vida que também não trazia alegria para ela. Exatamente. Né? Não resolveu o problema do casamento, mas também não resolveu o problema dela. Sim, e né? ainda, além de não ter resolvido o problema dela, trouxe para nós também. Mais ainda. Sim, senhor. E aquilo frustrava muito, aquilo trazia muita tristeza para dentro de nós, porque a gente se sentia abandonado, né? Meu pai, ele falou realmente isso, que nada ia mudar, que ele sempre ia estar visitando a gente, mas ele logo entrou em um outro relacionamento, que agredia também a esposa dele, e assim por diante. E ele não dava mais atenção pra gente, porque ele já tinha a família dele. E a minha mãe a mesma coisa. Ela deixava a gente lá, e saía, ia beber, ia se relacionar com vários homens, e a gente ficava em casa. Né? Então a gente cresceu assim, sem essa estrutura de pai e mãe, né? De ter ali, poxa, a minha mãe vai ver a minha lição de casa. Não tinha isso. Né? A gente realmente vivia por nós. A gente fazia as coisas em casa. Era livre? Era livre. Era livre, entre aspas, né? E aí, conforme eu fui crescendo e vendo essas atitudes dela, aquilo foi trazendo para mim uma falsa esperança de que se eu fizesse isso, talvez eu ficaria feliz como ela aparentemente estava. Então, foi aí que eu comecei a me envolver com amizades erradas, né? Que apresentava bebida, drogas. E aí, com o tempo que eu fui crescendo, eu fui fazendo tudo isso escondido da minha mãe. Quer dizer, sua mãe, sem intenção, eu imagino, se tornou um mau exemplo para você. Sim, senhor. Né? Porque você via, se a minha mãe faz isso, sai, bebe, tem vários relacionamentos, então é assim que a pessoa deve fazer para ser feliz, para tentar ser feliz. Quer dizer, eu não imagino que ela queria ser um mau exemplo, mas acabou se tornando um mau exemplo, né? Sim, senhor. E eu me espelhava muito nela, porque era a minha única referência, então aquilo para mim era o certo, né? Aquilo era o que iria fazer aquele vazio que eu sentia ser preenchido, né? Então, conforme eu fui crescendo, eu fui me envolvendo com as amizades erradas, fui bebendo, usando droga, e aí, conforme eu ia crescendo, cada vez piorava, né? Mas tudo isso eu fazia escondido dela, né? Porque ela não permitia. Ela fazia, mas falava, você não pode. Meu pai fazia isso comigo. Meu pai fumava, né, quando eu era garoto, e ele falava assim, olha, se eu te pegar fumando, eu quebro todos os seus dentes. Quer dizer, pelo menos isso. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas não queria que eu fizesse. Então, eu imagino que a sua mãe também devia pensar dessa forma, né? Sim, senhor. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu não quero que a minha filha siga no mau caminho. Mas aí que vem aquela questão, né? Você não vai fazer, normalmente, a criança não vai fazer o que o pai fala, ele vai fazer o que o pai faz. Porque se você está vendo ela fazer daquela forma, a tendência é que você vai fazer igual a ela, vai querer copiá-la. Porque a mãe é supostamente um exemplo, o pai é um exemplo, você quer seguir aquele exemplo ali, né? Então ela fazia, mas não queria que você fizesse. Exatamente. E aí eu fazia tudo escondido, como ela não podia ver, né, que ela não permitia, então eu fazia tudo escondido. E aí conforme eu fui avançando na idade, né, devido a ela não deixar eu sair muito, eu me sentia muito presa. Aí foi quando eu cheguei a uma certa idade que eu meio que já falei assim, eu posso fazer o que eu quiser agora. Eu já tô adulta, então eu posso fazer o que eu quiser. E foi quando eu comecei a enfrentar ela. Então ela falava, você não vai, eu falava, eu vou. E aí aquilo cada vez mais fazia a gente se afastar uma da outra, né? E aí teve um certo momento que ela tentou me impedir de sair. E foi quando eu falei, mãe, você já teve o seu momento. Que ela não estava mais fazendo nada disso. Ela tinha parado de sair tudo, de beber.
Falei, você já teve o seu momento, né? Agora é o meu. E aí foi quando eu comecei a sair, fazer tudo errado e nem me importava com ela. Ela me ligava de noite, mandava mensagem, eu ficava 2 dias fora de casa. E ela me ligando e eu recusava as ligações. Aí quando você diz assim, mãe, você já teve o seu momento, agora é o meu. Mas quando ela teve esse momento, o que você achava dela naquele momento? Eu tinha muita mágoa dela. Muita mágoa. Eu carreguei uma mágoa. Você via que ela não era feliz? Você conseguia ver que ela sofria dessa forma? Sim. Então Tanto por que que... você queria ter um momento igual dela? Porque para mim era a única coisa que eu via para resolver um vazio que eu estava sentindo. Então foi a única coisa que eu vi ali diante de mim, né? Foi aquilo que ela mesma fazia. Então eu falei assim, como eu não sei o que eu faço, vou fazer isso para ver se funciona. E aí foi quando eu comecei. E tinha uma falsa sensação, né? Uma coisa boa ali no momento, né? Mas depois acarretava todo aquele mal. A tristeza, a angústia, o vazio, a ansiedade, que eu era muito ansiosa. Então, eu sempre queria estar fumando para aquela ansiedade amenizar. Só que quando eu estava sóbria, aí vinha toda aquela tristeza, aquele vazio. As coisas ruins, elas... tem um momento bom delas, né? O que eu quero dizer com isso? O que leva uma pessoa, por exemplo, a ser viciada em droga? Porque tem aquele momento da brisa, aquele momento que ela usa a droga, que traz para ela uma sensação muito boa, que é o que faz ela querer voltar. Só que o que as pessoas não entendem é igual o pecado, né? O pecado traz uma sensação boa, seja o sexo, roubar alguém, você ganha o dinheiro, você pega aquele dinheiro na mão para você usar. As coisas erradas, elas têm um prazer momentâneo. Não há dúvida com relação a isso. Por isso que é tão tentador, né? Porque vai trazer um prazer momentâneo. Só que as consequências daquela atitude não compensam o prazer. Então, por exemplo, você usa droga, você vai lá e bebe. Naquele momento você está ali alegre, feliz, conversa com todo mundo, dança e tal. Mas o que acontece depois daquilo ali? Aí você vai para casa, toda vomitada, acabou fazendo coisa que você não faria normalmente, foi abusada, foi usada, violada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, engravidou. Quer dizer, o que vem depois é muito ruim. E normalmente a pessoa, ela só pensa no aqui e agora. Vou fazer e depois eu me viro, depois eu resolvo. E aí ela vai afundando, como se fosse uma areia movediça. Ela vai afundando. E quando ela está ali, triste, desanimada, aí o que ela pensa? Não, eu quero aquele momentinho de prazer, eu quero ele de novo. Aí ela vai, faz de novo e volta a estaca zero. O vício faz isso, o pecado faz isso. Então, nessa busca por esses segundos de prazer, esses momentos de prazer, a consequência é muito grande. É muito grande. Então, a força que Deus dá e a sabedoria para você resistir àquilo ali, porque passa, né? Aquele prazer passa e aquele desejo também passa, para que você não venha a sofrer as consequências, né, das escolhas que você faz. Então, você se lançou nisso, buscando preencher aquele vazio e ter esses momentinhos. Mas os momentos traziam consequências, né? Exatamente, porque tudo que eu buscava mesmo era ser feliz, né? Só que eu buscava com as coisas erradas, né? Então eu fui me envolvendo, cada vez eu ia me afastando da minha mãe, das pessoas que realmente se importavam comigo, né? Todo mundo falava mal de mim para minha mãe, falava que uma hora ou outra eu ia acabar aparecendo morta. Então, aquilo cada vez mais, é como o senhor falou, eu ia me afundando cada vez mais naquilo. Na bebida, nas drogas, em relacionamentos. Chegou a usar que tipo de droga? Eu fumava maconha e cigarro. E era uma coisa constante, né? Eu sempre estava ali, porque vinha aquela ansiedade, né? Aquela coisa de sentir mesmo um vazio enorme na minha alma. Então, para não sentir aquele vazio, então eu tinha que estar toda hora preenchendo ele com as coisas erradas. É igual a pessoa estar dopada, né? Outro dia eu vi o testemunho de um rapaz que sofria com depressão, ansiedade. Ele tomava, acho que mais de 140 comprimidos por semana. Era 5 para depressão, tanto para crise de ansiedade.
não é para resolver o problema, é para a pessoa nem pensar naquilo, dopada, né? Então, você vivia dopada espiritualmente. Eu vou fazer isso aqui, faz isso aqui, justamente para não pensar no vazio, para não sentir aquela dor do vazio da alma. Exatamente. Né? E o que eu carregava dentro de mim era também esse pensamento da vida, da família mesmo, né? Da vida sentimental, né? Porque a minha mãe, ela sofreu a vida toda dela. E eu tentava entender o que ela fez para ela nunca acertar, para ela sempre errar. Só que eu acabei fazendo a mesma coisa que ela. Acabei errando em tudo, né? E eu me frustrava muito na minha vida sentimental também, né? Então eu via tudo que ela passava e eu pensava comigo, não existe relacionamento feliz. E eu tinha isso dentro de mim, não existe uma pessoa que eu vou amar, que eu vou cuidar, que ela vai cuidar de mim, que ela vai ser fiel a mim. Então, até nos meus relacionamentos, eu sempre buscava não me aproximar muito, não gostar da pessoa, não deixar sentimentos ser gerados dentro de mim. Quer dizer, qual a chance que a pessoa tinha? Se você já entra no relacionamento falando assim, não vai dar certo, ele não vai ser fiel, não vai ser algo bom. Então, qual a chance que ele já começa o jogo perdendo de -2, né? Perdendo de 2-0. Não teve nem chance de conquistar. A pessoa já entra já perdendo, né? Então, realmente, é uma coisa que não tem como dar certo. Então, você olhar para a pessoa e devia pensar, estou gostando, mas não posso confiar. Exatamente. Né? Estou gostando, mas não posso falar que eu gosto. Porque se falar, vai me usar e vai me agredir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu vou fazer com ele antes dele fazer comigo. Exatamente, bispo. Né? Quer dizer, não tem como ganhar. A pessoa não tem como. E se ele não ganhar, você também não ganha, né? E eu vivia sempre nessa, né? E conforme tudo que eu ia fazendo, cada vez mais, esse vazio vinha aumentando. Parece que quanto mais eu tentava preencher, mais eu me sentia vazia, né? E aí, quando a minha irmã ela começou a ir na igreja, quando eu vi a mudança dela, foi quando despertou algo em mim. Como é que ela soube na igreja? Você sabe? Não entendi. Sua irmã, como é que ela conheceu a igreja? Ela foi convidada, né? Sempre passavam lá evangelizando, e aí ela recebeu o convite e ela decidiu ir. E aí ela foi indo, ela não levava a sério no começo, mas quando ela decidiu, foi aonde realmente mudou. E quando ela se batizou nas águas, ela estava indo, né, na igreja, e quando ela se batizou nas águas, foi aonde eu vi algo diferente nela. E aí eu perguntei, o que aconteceu hoje na igreja? E aí ela falou, eu decidi me entregar. E ali eu vi algo diferente nela. Ali eu vi como se ela realmente tivesse sido lavada mesmo. E aquilo despertou algo dentro de mim, porque eu já tinha ido em outras igrejas, eu já tinha tomado um banho na igreja, só que a minha vida não tinha mudado. E quando eu vi a mudança dela, que ela realmente se entregou para Deus, foi aonde despertou em mim. Então existe sim felicidade. E aí foi quando eu mesma me convidei. Se convidou? Sim, senhor. Me leva? Foi numa reunião do Algo a Mais, que ela estava indo, e aí eu falei, hoje eu vou com você. E aí eu fui nessa reunião, e aí eu entendi... Aliás, só uma pausinha. Reunião do Algo a Mais. Hoje tem Algo a Mais. Hoje, segunda-feira, 7h30 da noite, daqui a pouquinho, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, nós temos essa reunião que ela está falando, que é a reunião dos jovens que querem mais, que querem aprender, que querem desenvolver, que querem ter um relacionamento com Deus. Daqui a pouco. E também, você falou do batismo, né? Que você vê uma mudança nela através quando do se batismo. batizou. Nós estamos na semana do batismo nas águas. Essa semana inteira, você pode ir a qualquer igreja universal, qualquer hora, e falar com o pastor que você quer se batizar. Nós estamos fazendo essa semana toda do batismo nas águas, da consciência do batismo nas águas, porque Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha só a importância do batismo nas águas, que é o enterro da velha criatura, você morrer para essa vida velha. Quantas pessoas não estão dizendo assim, eu quero muito morrer, eu quero tirar minha própria vida, eu quero me matar. Faz isso, mas não com o seu corpo, não com a sua vida, mas com a sua velha criatura. É o batismo nas águas. Entra na piscina de batismo e fala, eu quero morrer para essa vida velha. Eu não quero mais ser a mesma pessoa, deprimida, oprimida, triste. Faz isso. Você vai ver a vida que você vai ter. Você vai ver o que vai acontecer dentro de você. Então, como você mencionou aí,
Algo a mais e batismo, olha só, hoje tem algo a mais e também vai ter batismo. Então você foi lá, se convidou, veio, isso. Reunião do Algo a Mais, e aí? E foi nessa reunião que eu entendi todo aquele trauma, o vazio, tudo foi como se passasse um filme mesmo na minha cabeça de todas as decisões que eu tomei. Que o vazio que eu estava sentindo era a falta de Deus dentro de mim, era a falta do Espírito Santo. Né? E ali ficou muito claro. Ali foi como se as escamas dos meus olhos tivessem... Tão simples, né? Tão simples. E eu fiz tanta coisa quando estava diante de mim. Né? E aí, conforme eu ouvi aquela palavra entrou dentro de mim, né? Que eu realmente entendi o que eu precisava fazer, que eu precisava realmente matar, como o senhor falou, a velha criatura, matar dentro de mim aquela Thaís que eu vinha sendo durante todo aquele tempo. E aí foi quando, conforme eu vinha assistindo as reuniões de quarta, de sexta-feira, a reunião do Algo a Mais, do Grupo Jovem, eu decidi me batizar nas águas e realmente entregar minha vida para Deus. Realmente, eu decidi mesmo, né, mudar totalmente, né, porque eu via que tudo aquilo que eu estava vivendo não estava trazendo nada de bom para mim, nem para as pessoas ao meu redor. Então, eu decidi me entregar, eu me arrependi dos meus pecados, né, eu pedi perdão para minha mãe, né, que eu tinha muita mágoa dela, então eu pedi perdão para ela. Eu realmente me lancei, me entreguei de Aí aquilo que aconteceu com a sua irmã começou a acontecer com você. Começou a acontecer comigo. E quando eu me batizei nas águas, eu realmente vi como se eu tivesse nascido de novo, como se eu tivesse sido lavada mesmo, né? De todo o meu passado, morreu. Né? E conforme eu fui buscando o Espírito Santo, né? Fui buscando me afastar de tudo aquilo que eu via que impediu de recebê-lo. Então, eu fui me afastando das amizades erradas que eu tinha. Eu fui me afastando de redes sociais, porque eu mexia muito com redes sociais, né? Eu fui deixando de lado, eu excluí meu Facebook, excluí o Instagram, tudo aquilo que poderia atrapalhar de eu receber o Espírito Santo, eu ia tirando da minha frente. E aí, conforme não tinha mais nada, eu falei, agora é só o Senhor, agora é com o Senhor. Se o Senhor falou que ia dar, então eu tô aqui para receber. E aí, numa reunião mesmo do Grupo Jovem, foi onde eu tive essa certeza dentro de mim. Foi onde todo aquele vazio que eu buscava preencher com tanta coisa, ele preencheu de imediato. E ali eu tive aquela paz, a alegria. E daí em diante tudo começou a mudar na minha vida. Faz quanto tempo isso? Faz 5 anos. 5 anos, Sim, né? senhor. Hoje você é obreira, né? Sim, chega senhor. a ajudar outros jovens também. Sim, senhor. O que mudou em você a partir daquele dia? Né? Mudou tudo. Meu relacionamento com a minha mãe é uma das mudanças que eu mais Ela vejo. como é que tá hoje? Hoje ela também é obreira. É? Sim, senhor. Transformada também. Mudou completamente. Ela é uma referência hoje para mim. Né? Então, o meu relacionamento com ela mudou. Hoje a gente se dá bem. Né? Dentro de mim, aquela ferida que eu tinha de relacionamento, hoje eu não vejo mais dessa forma. Eu vejo que Deus, como o autor do amor, Ele pode fazer todas as coisas. Então, tudo mudou. Vida financeira, familiar, todas as áreas da minha vida realmente foram completas. Quando primeiro o Espírito Santo ele entrou dentro de mim. E o Força Jovem ajudou você? Com certeza, bispo. Foi no Força Jovem mesmo que eu comecei a desenvolver. Você chegou no Algo a Mais, eu batizar o Espírito Santo Sim, na reunião dos jovens. Então, você deve aos jovens, né? Com certeza. E eu tive a ajuda também, né? Dos obreiros, porque a reunião do Grupo Jovem é exatamente para isso. Jovens que passam por essas situações. Porque hoje em dia, muitos jovens ainda estão passando por tudo isso que eu passei. E foi através do Força Jovem que eu tive essa ajuda. De jovens que já passaram por isso e que estavam ali à disposição para me ajudar. E hoje você ajuda outros. Sim, senhor. Aliás, você participa do Força Jovem onde? Na Cantagalo. Cantagalo. Sim, senhor. Qual o dia do encontro jovem lá, o horário, endereço? Domingo, às 4h da tarde. Todos Sabe o os endereço? domingos. É na rua Rafael de Andrade Duarte, número 31. Então, você que vive aí no Cantagalo, não é Cantagalo do Rio, não. Lá no Rio tem uma comunidade lá chamada Cantagalo. É aqui na Zona Leste, né? Sim, senhor. Então, domingo, 4h da tarde, você pode se unir a Thaís e a galera daí também para participar. E no Cantagalo do Rio também, né? Em todos os lugares. Aliás, a gente está em mais de 140 países. 140 países onde você pode encontrar
Força Jovem, a galera da Força Jovem, para você também participar. Lembrando que sexta agora, a gente tem FJU Night, a Noite do Amor. Você viu expectativas aí dos jovens no começo do programa e vai ver um pouquinho mais. O que a galera está falando, como que eles estão nessa expectativa para essa grande vigília, onde a gente passa a madrugada inteira juntos, buscando a Deus e sem se cansar. Porque eu fico cansado, já estou velho, eu fico cansado, mas eu acabo, o pessoal não quer nem acabar. Esse é o jovem, né? Passando a madrugada inteira, fazendo aquilo que é bom, curtindo da maneira certa. Você é o nosso convidado também. A gente vai intervalo rapidinho, obrigado, tá, Thaís? A gente volta para conversar com o Gabriel, que está aqui com a gente também. Meu nome é Lívia e a minha expectativa para essa vigília, todas as vigílias são abençoadas, mas que essa vigília ela venha a ser marcante na minha vida e que seja ainda mais extraordinária. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eric, eu sou aqui da Catedral do Bloco de Jundiaí. E o que você vai fazer no dia 15 de agosto, na sexta-feira? A gente vai ter a nossa vigília aqui com o tema A Noite do Amor e eu convido você. A minha expectativa, ela tá lá no alto, porque a gente vai ter a banda, a gente vai dançar, a gente vai cantar, vai pular, a gente vai ter batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, então a minha expectativa tá lá no alto. E eu convido você para estar aqui com a gente. Vem! Olá, eu me chamo Laís, eu estou super na expectativa para a vigília A Noite do Amor que vai acontecer nessa sexta. Vai ser uma experiência muito grande e eu convido você a estar com a gente às 23 horas. Me chamo Brian e já estou com a expectativa a 1000 para esta vigília que vai acontecer agora no dia 15, sexta-feira, às 23 horas. E você não pode ficar de fora. Olá, meu nome é Ana Laura e a minha expectativa para essa vigília, a Noite do Amor, é que seja uma noite marcante, onde marque um diferencial na minha vida, um antes e um depois. Meu nome é Alisson, eu estarei essa sexta-feira, dia 15, na vigília. Eu espero uma ótima vigília, muitos jovens sendo salvos, Deus tocando em cada jovem, vai haver arrependimento, salvação, batismo nas águas. Eu estarei, eu e meus convidados. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. A declaração de Lady Gaga sobre o abuso volta a repercutir nas redes sociais e levanta uma questão polêmica. O evento Tudo Novo Solidário reuniu mais de 10 mil pessoas no Equador. E qual é a verdade por detrás dos bebês reborns? Essas e mais notícias você confere agora no Making News. A cantora e atriz Lady Gaga voltou a ser destaque nas redes sociais, após um vídeo em que ela relata ter sido vítima de abuso viralizar. Ela lembrou, abre aspas, eu tinha 19 anos e trabalhava no ramo. Um produtor me disse, tire a roupa, e eu disse não, sai daí, e eles me disseram que iriam destruir todas as minhas músicas. Eles não pararam, então eu simplesmente congelei. Fecha aspas. A artista mencionou como a experiência impactou profundamente a sua saúde emocional, física e profissional. E, infelizmente, Lady Gaga faz parte de uma multidão que sofre calada. O Brasil registrou ao menos 78.463 casos de abusos ao longo de 2024. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Cinesp. Por isso, falar sobre o assunto é importante, assim como buscar a ajuda. O número de casos é absurdo e o número de mulheres que conseguiram vencer essa dor não pode deixar de crescer. No livro Da Ferida à Cicatriz, a autora Márcia Pires conta as consequências que vivenciou após sofrer um abuso sexual na adolescência. Ela detalha, inclusive, como os traumas impactaram negativamente o seu comportamento, pontos em comum com o de Gaga e tantas outras pessoas que sofreram abuso vivenciam. Além disso, Márcia conta que superou e encontrou uma cura para essa dor invisível e real, uma ferida antes aberta que se fechou e cicatrizou. Abre aspas.
O abuso vai tentar te convencer de que você está marcada, mas a verdade é que você ainda é a pessoa de antes. O que precisamos fazer é resgatar essa identidade. Fecha aspas. Revelou Márcia Pires em uma entrevista recente à Record. E o link com a matéria completa você encontra aqui na descrição. Final de semana tá chegando e você ainda não fez seus planos? Então, confere essa dica. A vida de Saulo mudou completamente após uma experiência transformadora. Enquanto viajava pela estrada de Damasco, uma luz do céu surpreende com a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Depois desse momento, Saulo se torna Paulo e começa a dedicar a sua vida em anunciar a mensagem de Cristo. Nessa série, nós aprendemos com as falas e escolhas que o apóstolo Paulo e os personagens ao seu redor viveram. Essa superprodução tem um roteiro bem estruturado, nos fazendo mergulhar e vivenciar a história da igreja primitiva. Então não perca tempo, de segunda a sexta a partir das 9 horas da noite na Rede Record. E se você perdeu algum episódio, você também consegue assistir através das plataformas de streamings Univervídeo e Disney+. A Universal do Equador realizou o evento Tudo Novo, pela primeira vez com foco solidário. O encontro contou com a presença do bispo Júlio Freitas e sua esposa Viviane Freitas. O evento arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos não perecíveis, que foram distribuídos a cerca de 20 mil famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país. O bispo Júlio Freitas, Viviane Freitas e os pastores presentes acompanhados de suas esposas realizaram uma oração coletiva, a fim de pedir proteção e declarar que o tudo novo já havia se cumprido na vida dos presentes. Você confere a matéria na íntegra de como foi esse dia mais que especial no link da descrição. A geração Z não controla suas finanças. É o que diz uma pesquisa da CNDL, SPC Brasil e Sebrae, que revela que 47% dos jovens entre 18 e 24 anos não fazem nenhum tipo de controle financeiro pessoal. André Minucci, mentor de empresários, afirma, abre aspas, a geração da informação ainda não aprendeu a lidar com o dinheiro e principalmente com as suas próprias emoções. Assim, sem controle emocional, os impulsos dominam e as finanças saem do controle. Fecha aspas. Desta forma, os nativos digitais comprometem seus sonhos e se impedem de planejar o futuro com estabilidade. Estar conectado com o mundo digital não significa estar preparado para a vida real. E quem não controla o seu próprio dinheiro acaba sendo controlado por ele. A matéria na íntegra você confere no link da descrição. E se você é um jovem que quer estar preparado para a vida real, junte-se à FJU em nossos encontros jovens que acontecem todos os sábados aqui no Brás, na Avenida Celso Garcia, 499, às 4 da tarde. Ou em um polo da FJU mais próximo de você. Encontre no site forçajovemuniversal.com. A discussão sobre os bebês reborns nas redes sociais mostrou o poder das plataformas em engajar o público, muitas das vezes em assuntos superficiais. O tema ganhou destaque nacional, levantando discussões sobre saúde mental e até proposta de lei. Em alguns casos, o apego a estas bonecas está relacionado a traumas emocionais, abre aspas. Muitas vezes, há histórias de dor por trás dessas relações, fecha aspas. Diz a psicóloga Camila Galego, destacando que mulheres que passam por luto podem encontrar nas bonecas um alívio temporário. Há quem ache as críticas injustas, alegando que homens, por exemplo, jogam videogame sem serem julgados. E Camila alerta, abre aspas, o problema surge quando alguém passa a viver mais no mundo fictício do que na realidade, fecha aspas. Dependências emocionais de pessoas, objetos ou hábitos revelam vazios interiores e uma busca por segurança ou prazer. Mas esse preenchimento são temporários e incompletos. Somente o Espírito Santo é quem pode preencher esse espaço com paz, propósito e cura para as feridas emocionais. Deus conhece as dores mais profundas e é o único capaz de restaurar verdadeiramente. A única dependência que faz bem é a dependência de Deus. Se você reconhece que está apegado a algo que te domina emocionalmente e não sabe como lidar com isso, então chame o Help. Pessoas que enfrentaram e venceram o que hoje você está enfrentando estão prontas para te ouvir e te ajudar.
E você confere essa matéria na íntegra no link da descrição. Make News vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima edição. Até lá! Está chegando o maior evento de valorização à vida. (6 de setembro, às 14 horas, no Distrito AMB. Se prepare. Então vamos lá, a gente está de volta, lembrando a todos, você viu aí, a gente vai ter o Mega Help no dia 6 de setembro, já está chegando, hein? Já está chegando menos de um mês para o maior evento de valorização da vida que vai acontecer no Distrito AMB. 6 de setembro, a partir das 14 horas, toda a galera aqui de São Paulo vai estar junta com a gente, todos os jovens aqui de São Paulo, inclusive a gente vai ter, vamos ter várias escolas conosco também para participar do Mega Quiz Escolar, que vai ser um quiz de conhecimentos gerais. As escolas vão enviar um aluno, normalmente o mais esperto, mais inteligente, para competir lá no dia e ganhar um prêmio para a escola. Olha só que legal. A gente vai ter o Mega Voz, que são jovens que vão estar cantando no dia, né, competindo, vamos ver quem será o melhor. Vai ter o Mega Talk, que é a palestra, e a gente vai ter o Musical Raízes. Muito legal. Os jovens do Projeto Cultura já estão ensaiando, todas as semanas já tem ensaiado, preparando o figurino, as canções, a trilha sonora. Quem assistiu o Circo dos Pensamentos no ano passado sabe exatamente o que é um musical do Força Jovem Universal. E você é convidado para estar conosco, a entrada é gratuita, você não precisa pagar nada. E se você vive aqui em São Paulo, em alguma área aqui, talvez fora da capital de São Paulo, é só você entrar em contato com Força Jovem, vai ter muita gente vindo para cá naquele dia. Gente de tudo quanto é lugar. Então, a gente vai ter jovens vindo do litoral, Praia Grande, de Santos, ali de São José dos Campos. Nós vamos ter jovens vindo de Jundiaí, Limeira, Sorocaba, Campinas, aqui do ABC, Guarulhos, Itaquera. O que não vai faltar é jovem vindo para cá e você pode se unir a eles. Procura o Força Jovem aí mais próximo de você. Entra lá no nosso Instagram, oficial FJU, manda uma mensagem, manda um direct lá para a galera, para eles te responderem. E você procura saber, poxa, eu tô aqui, sei lá, eu tô aqui em Sorocaba. E eu queria estar com vocês, ir com vocês, como é que eu faço? A gente vai botar você em contato com os jovens daí que vão vir para cá também no dia 6 de setembro. Ok? E se você está numa escola, você é um aluno, sabe responder, tem conhecimentos gerais e quer levar a sua escola para participar dessa competição, entre em contato com a gente também. Procura o Projeto Help para que você possa participar, manda uma mensagem para a gente possa incluir a sua escola também nessa grande competição. Quem sabe você não vai ganhar um prêmio para a escola, aí uma coisa muito legal para ajudar a sua escola. Diretor, diretora que está me assistindo aí agora, da rede municipal, da rede estadual, quiser participar com a gente, vocês são muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, Gabriel, conta pra gente a tua história. Você está com quantos anos hoje? 21, bispo. 21, você é de... Rio Grande da Serra, Bloco ABC. Bloco ABC, né? Já aproveita e fala aí o dia do Encontro Jovem lá, o horário, como é que é? O Encontro Jovem nosso é domingo às 3 da tarde, lá o endereço é Avenida Jean Leotaldi, 191. 191. Então, conta pra gente a tua história. Então, bispo, ao contrário, né, da Thaís, eu nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe são obreiros, né? E tive um lar estruturado, tive base, tive então, você não tem desculpa, né? Ela viu os pais brigando, você... Com certeza. Brigando com você para fazer o que é certo, né? É até contraditório, né? Eu tive tudo para começar bem, não perder tempo, e foi o que eu fiz ao contrário, né? Eu acabei perdendo muito tempo. Então, no início, tudo certo, na IBI, FTU, sempre fui
adolescente, uma criança ativa, né? Muito pelo ensinamento dos meus pais. E sempre estava na igreja, sempre todos os domingos, quarta-feiras. E batizei, tomei um banho, né? Primeira vez com 11 anos. E fui no embalo, todo mundo estava, na época, era até Conexão Team. Todo mundo, meus amigos estavam se batizando também, então eu acabei indo no embalo. Batizei sem muito saber o que era o batismo. Você só sabia que era o certo a fazer, mas não sabia por quê. Né? Eu estava indo na multidão, né? Seguindo toda a manada, mas eu não sabia o real motivo, a responsabilidade de que era o batismo, e o que é o batismo. E com 14 anos foi quando comecei a enfrentar a minha primeira luta, assim, que até então, como eu tinha um lar protegido, né? Meu pai e minha mãe sempre me protegeram muito. Com 14 anos eu tive a primeira luta, que foi com a saúde da minha mãe. Minha mãe, ela adoeceu e ela ficou em um prazo de 1 ano, né, um período de 1 ano, indo muitas vezes ao hospital. Nessa época ela teve complicações, teve o AVC, ela ficou, teve sequelas também, ficou de cama. Então tudo aquilo ali me revoltava. Lembro que um mês antes, mais ou menos, dela ter falecido, eu lembro dela ter feito muitos propósitos, dela ter chegado no meu pai e falado para ele vender todas as coisas que ela tinha e colocar no altar. E pouco tempo depois ela faleceu. Ali eu gerou em mim uns maus olhos, né? A malícia, onde antigamente eu era um adolescente que enxergava um brilho nas coisas de Deus. Eu era atraído por aquilo ali, eu me sentia bem de estar na igreja, de participar. Aquilo ali, aquela situação que me afastou um pouco disso, né? De estar ali perto das pessoas, de estar na igreja. E começou que eu comecei a ter outras referências. Meu pai, que era uma das referências para mim, né? Acabou que comecei a trocar essa referência, esse exemplo do meu pai e olhar no mundo. Eu tinha um sonho de ser jogador, então começava a olhar para os jogadores também, né? Então, eu lembro que eu começava a me vestir como eles se vestiam, né? Eu tinha um grande temor por causa do meu pai, né? Então eu não saía da igreja. Mas eu começava a querer fazer... Eu lembro que eu começava a usar corrente, às vezes que eu fazia... Imitando eles, né? Imitando. Tinha uma vez que eu até desenhei no meu braço, assim, como se fosse uma tatuagem, né? Meu pai até descobriu isso aí. Eu falei, não, pai, é um propósito aqui, mas não... Mas eu queria disfarçar. Mas eu tinha um medo, tinha um temor, não por Deus, mas pelo meu pai. Então, acabou que isso aí me afastou. Eu era ativo, deixei de ser ativo na igreja. E isso começou a despertar a curiosidade pelo mundo. E foi aí que, continuando nesse sonho que eu tive, me frustrei bastante. Fiz peneiras, fiquei em alojamento e tudo mais, mas não consegui, não fluiu. E essa frustração, junto com a curiosidade do mundo, foi aí que eu conheci a pornografia, que foi algo que determinou, que fez com que eu perdesse tanto tempo dentro da igreja. Por mais que eu não me afastei fisicamente da igreja. Pornografia eu conheci através de amigos, né, que comentaram comigo, eu ainda estudava, né, e por mais que eu tenha sido alertado na igreja do perigo que era e tudo mais, acabou que eu experimentei e isso aí foi algo que, como você faz escondido, ninguém está te vendo ali. Então, acaba que eu conseguia manter as aparências, né? Meu pai não sabia disso, as pessoas na igreja também não sabiam disso. Eu não me abria com ninguém, não buscava ajuda. E acabou que isso daí fez com que eu perdesse muito tempo e oscilasse bastante na fé. Eu sabia que nem o senhor falou antes, né? Que a palavra que fala que quem crê e for batizado será salvo. Então, aquele pecado, eu sabia que invalidava o meu batismo. Por estar naquele pecado, por estar naquela situação de altos e baixos, aquilo invalidava o meu batismo. Então, por diversas vezes, eu até descia as águas, né? Eu me entregava, entre aspas, mas o pós-batismo, né? Que é aquela renúncia, aquele sacrifício, eu nunca tive. Então, isso aí foram por 10 vezes, né? 9 banhos e um batismo, né? Então, isso aí foi até os meus 19 anos, 19 para 20 anos. Então, foram 4 anos que eu sofri de forma silenciosa, sem buscar ajuda, sem procurar entender, e fiquei nessa inconstância que fez com que eu perdesse muito tempo. A mudança aconteceu, bispo, quando depois de 9 batismos você começa a desacreditar, né, que você pode mudar. Parece que
vem um pensamento e fala assim, não, vai repetir, é um ciclo interminável que às vezes você até se entrega, você sente um remorso, você tem até disposição para ir lá no batistério, né, de se batizar, mas o pós-batismo ali, de permanecer, de ser constante, de vencer o pecado, é o que eu oscilava. Então, o que fez eu mudar isso daí foi uma atitude radical que eu tomei. Porque eu entendia que, por mais que eu estava 20 anos na igreja, né? Tinha tudo para dar certo, né? Ao contrário da Thaís, no caso que cresceu num lar desestruturado. Então, nasceu uma revolta dentro de mim. Como é que eu poderia ficar tanto tempo ouvindo tantas pregações, tantas palavras e não me revoltasse com respeito àquilo, né? Então, foi aí que surgiu começou a dar essa revolta, trouxe sede de mudar de vida. Então, a primeira coisa que eu fiz, das atitudes radicais que eu tomei, foi conversar com o pastor e conversar com meu pai também. O pai não, talvez ele suspeitava, mas eu nunca cheguei a comentar com ele, a falar com ele. Então, isso daí já quebrou o meu orgulho, né? Porque quando você expressa... Já resolveu 90% do problema. 90% do problema, que você fica sofrendo silencioso, não busca ajuda, mas eu fiz ao contrário. E com isso, com as orientações que eles me deram, também comecei a tomar atitudes radicais. Eu via que a rede social me levava muito para aquele caminho. Então, deletei minhas redes sociais também, meu Instagram. Procurei não me colocar em tentação e vigiar onde eu estava, sozinho e tudo mais. E eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, se eu não recebesse o Espírito Santo, eu ia continuar oscilando. Porque é ele que... Não é que eu não tenho que me esforçar hoje, depois de ter recebido o batismo, mas o Espírito Santo é a força a mais, é o que faz com que a gente venha permanecer. Então, eu entendi isso e comecei a buscar com toda intensidade. Eu lembro que, como eu já tinha buscado... tinha feito vários propósitos, eu tinha que fazer algo que chamasse a atenção de Deus. Então foi que eu me apliquei em jejum. Jejum mesmo de alimento, jejum de informação. Lembro que eu tomei uma decisão que eu falei assim, não, eu vou ficar sem comer até... Meio loucura isso aí, mas eu falei, eu vou ficar sem comer até eu receber o Espírito Santo, até Deus falar comigo que é para eu parar. Então nisso aí foi 4 dias que eu fiquei sem me alimentar, só bebendo água, mas aliado a isso, né, eu meditando na Bíblia, me entregando, estando ativo também. Nesses 4 dias, passei por situações que eram para eu desanimar. Se fosse em outros tempos, né, eu teria oscilado naquelas situações. Mas isso me fez, me fortaleceu, me mantive firme. Eu lembro que eu encerrei esse jejum numa quarta-feira e na sexta-feira era uma vigília do Força Jovem. E eu fiquei sabendo da vigília, né? Sempre tive o hábito de participar das vigílias, mas como o senhor sempre fala também, o senhor fala, né? Essa pode ser mais uma vigília ou a sua vigília, né? Uhum. E foi o que eu determinei dentro de mim, que eu queria ali a confirmação do Espírito Santo. Então, eu não lembro muito os detalhes, né, daquela vigília, mas eu lembro da busca, quando o senhor chamou quem não tinha o Espírito Santo para buscar lá na frente. E eu quebrei já o meu orgulho, já qualquer aparência que ainda restava, e fui lá e fui sincero com Deus. Deus passou um filme na minha mente do tempo que eu perdi, das oportunidades que eu tive, da oscilação que eu tive, de não ter sustentado a minha palavra. E isso daí foi gerado em mim uma tristeza, mas uma tristeza para o bem, que acompanhado disso veio o perdão de Deus, veio o verdadeiro arrependimento. É igual a vigília, o filme que a gente fez, né? Sim, senhor. Né? Nós fizemos essa FJU Nights, o filme, a gente falou sobre isso. Que para uma pessoa ser salva, se manter salva, precisa do Espírito Santo. Para ela receber o Espírito Santo, ela precisa do perdão de Deus. Para ela ser perdoada, ela precisa se arrepender. E para se arrepender, ela precisa ver um filme da vida dela e entender o porquê que ela precisa pedir perdão. Que tem gente que não consegue enxergar isso. Quando se fala, você tem que pedir perdão para Deus, por quê? Ela se olha e acha que ela não tem nenhum pecado. Que ela nunca fez nada de errado. Ah, eu menti, mas menti por causa disso. Ah, eu roubei, mas eu roubei de quem também rouba. Ah, eu fiz isso, mas é que a pessoa mereceu. Ah, eu tenho mágoa que a pessoa me machucou. Quer dizer, como quem diz assim, eu não fiz nada de errado, eu não faço nada de errado. E se você não consegue enxergar o filme da sua vida e ver que aquilo ali não é legal, você não vai se arrepender. Sem arrependimento, não tem perdão. Sem perdão, não tem consciência limpa. E sem consciência limpa,
você nunca vai receber o Espírito Santo, né? Então, naquela noite ali, você viu esse filme aí? Sim, senhor. Eu vi todas as vezes que eu pegava da Santa Ceia e depois praticava o pecado, né? Prometia e depois voltava. Prometia, depois voltava. Passou tudo esse filme. Mas chegou no final desse filme, veio o perdão, né? A consciência limpa. E o Espírito Santo me encheu de paz. Veio uma certeza tão grande dentro de mim. Não foi uma emoção, não lembro se eu chorei. Não foi uma emoção, né? Mas foi uma certeza que Deus ali tinha confirmado que Ele era comigo. E que tudo a partir dali seria diferente. E foi o que aconteceu. Eu saí daquela vigília renovado. E os frutos, né, que tem que acompanhar o batismo, eles foram se desenvolvendo, né? Principalmente com respeito ao pecado, nunca mais teve recaída, nunca mais teve essa oscilação. Sentimentalmente, aquela ansiedade, né, que foi gerada em mim, que eu tinha, aquela ansiedade foi resolvida. Hoje, eu procuro servir a Deus, eu me coloco à disposição de Deus e tenho ajudado os jovens, tenho feito núcleo. E tudo mudou dentro de mim, aqueles traumas, aquelas frustrações. Antes eu que tinha muitos planos de servir a mim mesmo, de ser jogador, de ganhar dinheiro, hoje eu entrego meus planos a Deus, eu me coloco à disposição dele. Eu lembro que toda vez que o Senhor chamava no final da vigília para quem quer servir a Deus, quem tem disposição, eu me segurava para não ir, porque eu sabia do compromisso e eu não queria aquilo ali. Mas hoje eu vejo que Deus mudou até isso. Até o desejo de servir a Ele, esse privilégio, que antes eu enxergava como um peso, hoje eu enxergo como um privilégio. Então, tudo foi mudado na minha mente. E hoje, para a misericórdia de Deus, nós estamos aí servindo a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por aquela vigília. Sim, né? senhor. E vai ter outra aí agora, sexta-feira. Agora, você estava falando do batismo. A gente está na semana do batismo nas águas. E você vê, você entrou nas águas 9 vezes, você falou? 9 vezes e na 10ª foi a verdadeira. 10 vezes, né? Sim, senhor. Bom ou ruim? Eu diria que tem algo bom e tem algo ruim. O que era bom? Era que toda vez que você ouvia, você tinha vontade de mudar. Eu imagino que essa era a razão para você ir lá e entrar nas águas. Sim, senhor. Então, por exemplo, você já tinha entrado 4 vezes. Aí você ouviu a palavra sobre deixar a vida velha, começar uma vida nova. Aquilo te tocou. E você deve ter pensado, não, agora eu vou. Eu quero morrer para a vida velha. Eu quero recomeçar. Eu quero mudar de vida. Ótimo. Isso era ótimo, porque tem gente que não tem isso. Só que não era seguido de atitude. Aí que vinha o problema. Então, todas as 9 vezes que ele entrou nas águas, eu imagino que ele tinha o desejo de ser diferente e de deixar de fazer as coisas erradas. Só que entrar nas águas não significa automaticamente perder a vontade de fazer o que é errado. Às vezes a vontade vem até maior, porque é uma tentação, não é fácil. O diabo não quer abrir mão daquilo que ele tinha, então é uma guerra. Por isso que o batismo não é um sentimento, é uma decisão. A partir de hoje, eu vou ser diferente. Não é? É igual, por exemplo, a pessoa que é viciada em crédito. Compra tudo no cartão de crédito, se enrola e tal. E ela fala assim, ó, a partir de agora, eu não vou mais comprar no crédito. E ela corta o cartão e joga fora. Acabou. Não tem mais como ela comprar no cartão. Ela jogou o cartão fora. Não é verdade? Agora, se ela deixa na gaveta, ou se ela corta, mas depois liga, você pode mandar um outro para mim? Aí realmente ela vai continuar vivendo aquela vida errada. Mas quando a pessoa decide, a partir de hoje eu não vou mais me endividar no cartão de crédito, eu vou cancelar o meu cartão, eu vou cortar, acabou. Ainda que ela tenha vontade, ela vai na loja e ela fala, poxa, podia parcelar 10 vezes. Não faço mais, não faço. Eu não tenho mais cartão para fazer isso. Eu só vou comprar quando eu tiver o dinheiro. Ela vai estar livre da dívida. Assim é o batismo nas águas. Por isso que o batismo não é para qualquer pessoa, não é um ato religioso, uma cerimônia religiosa, que a pessoa entra nas águas, todo mundo vê, tira foto e agora está salvo. Não é isso, não. É a decisão. O batismo acontece primeiro aqui.
depois na piscina. Primeira decisão. A piscina de batismo é apenas para simbolizar a decisão que foi tomada. Então você tinha vontade de mudar, mas não tomava a decisão de dizer não para aquilo que era errado. Se o senhor viu, tem uma passagem na Bíblia que fala que a fé sem obras é morta. Então eu até tinha fé de me batizar, mas não era acompanhada de obras, né? De atitude, né? Pós-batismo. E aí a pessoa diz assim, mas eu não consigo. Consegue. Você consegue. Se você quiser, você consegue. Mas é muito forte para mim. A tentação é maior do que a força que eu tenho para vencer. Não é não. Lê na sua Bíblia. Se você tem a Bíblia, lê 1 Coríntios. Primeira carta para os Coríntios. 1 Coríntios 10, 13. Capítulo 10, versículo 13. Leia que você vai entender que se você quiser, você pode mudar. Você tem forças para isso. Eu não tenho. Tem sim. Leia que você vai entender. Tá bom? Obrigado, Gabriel. Obrigado, Thaís. Só para lembrar a todos que hoje tem reunião do Algo a Mais aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, a partir das 7h30 da noite. Sexta-feira a gente tem FJU Night, a Noite do Amor. E está chegando aí o Mega Help, dia 6 de setembro. Você não pode perder. Coloca essas datas aí no seu calendário. Tá bom? Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Estamos mais juntos do que nunca.